a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 1º de abril de 2021, quinta-feira, Ceia do Senhor. O Evangelho é o de São João, no capítulo 13, versículos do 1 ao 5. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Partindo para a leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos então a narração da última ceia, aonde Jesus pega e vai lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés era um costume na cultura judaica, mas eram os escravos, os servos, que faziam isso aos seus senhores. Quando os seus senhores chegavam da rua, os servos colocavam o senhor sentado, pegavam a bacia e lavavam os pés, como limpeza, como descanso, como um carinho. E Jesus quis fazer isto aos discípulos. Pois bem, quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Respondeu Jesus. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pois bem, como eu disse, aqui está a grande explicação de que por que Pedro não queria que Jesus o lavasse. Porque era uma atividade dos escravos, era uma atividade dos servos. Como que Jesus, o rei, o mestre, o Senhor, iria lavar os seus pés? Isso era inadmissível, mas Jesus precisava servir os discípulos apóstolos. Na figura deles, na figura de Pedro, servir a humanidade para lavar a parte mais baixa, os pés. Lavar aquilo que está sujo, lavar a alma, lavar o coração, salvar. Jesus se faz como servo, então, para poder lavar a alma de todo o pecado, de toda a humanidade, através da sua crucifixão e morte na cruz. Por isso Jesus disse: O que faço não compreenderás agora, mais tarde vai compreender. Então Pedro disse: Tu nunca me lavarás os pés. E Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo.
Jesus está dizendo, olha, se você, Pedro, se vocês discípulos não deixarem eu te servir a minha vida, se vocês não te deixarem eu lavar a vida de vocês com o meu sangue derramado na cruz, vocês não terão parte comigo. Vocês não serão salvos. Vocês não irão morar comigo no reino dos céus. É simples assim. E Simão Pedro pergunta, somente os pés, Senhor? Lava também as mãos, a cabeça. Jesus responde, quem já banhou não precisa lavar, senão os pés, porque já está todo limpo. Mas nem todos, também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus estava se referindo certamente a Judas Iscariotes. E isso está escrito no versículo 11. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu faço. Jesus está dizendo para os apóstolos seguir o exemplo de Jesus, que sendo Senhor e Mestre, que sendo Senhor e Deus, Ele lavou os pés dos discípulos. E é para eles fazerem as mesmas coisas. Eles precisam servir a humanidade. Eles precisam servir as pessoas. Partindo para a meditação da Lectio Divina deste Evangelho, este Evangelho tem muito a ver com a comunidade Cristo Servo, porque exatamente ele narra o lava-pés, que é o quinto mistério do terço servoriano, que é exatamente aqui no versículo 13, 14 e 15, né? Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Exatamente aqui Jesus se coloca como servo dos servos. Como enquanto servo, ele não se prevalece da sua condição divina, mas humilha-se a si mesmo, né? E se transforma num escravo, lavando os pés, né? Lavando a alma, se colocando mesmo como obediente até a morte de cruz, vai dizer São Paulo aos Filipenses, né? Pois bem, vimos Jesus que nos ensina, que ensinou os apóstolos, que nos ensina a sermos mansos, sermos humildes, a sermos serviçais. Se quisermos ser grande, é necessário sermos os últimos, sermos os menores, sermos os servos, os escravos aqui na terra. Pois foi para isso que nós viemos. Viemos para servir, para fazer como Cristo fez. E aí a pergunta, nós estamos servindo como Cristo serviu? Ou queremos sempre ser servido? Nós estamos dando a nossa vida a Deus em resgate por muitos ou não? Ou estamos querendo que os outros sempre nos sirvam, sempre nos bajulem, sempre façam a nossa vontade, sempre eles lavem os nossos pés e nós nunca lavemos os pés deles? Estamos seguindo esta orientação de Jesus? Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Estamos seguindo ou não? Pois bem, na terceira etapa da Lectio Divina do Evangelho de hoje, oremos a Deus, irmãos, pedindo ao Senhor a graça da humildade, a graça de reconhecer que de fato nós não somos nada, que de fato nós somos escravos, que de fato nós somos pequenos, que de fato somos pecadores e que de fato necessitamos da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E se não é Deus na nossa família, e se não é Deus em nossa vida, o que seremos? Peçamos ao Senhor, Senhor, nós te pedimos a graça da mansidão, a graça da humildade, da simplicidade, e que possamos nós, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, Senhor, servir uns aos outros, ó Senhor. Servir a Ti através do serviço aos irmãos, para que muitos possam se salvar com a Tua ação, com o Teu Espírito Santo, através de nós. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo
para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.